Boa tarde, eu sou a Kátia Thaís da Ômega GLP e hoje nós estamos iniciando mais um episódio do nosso Ômega Cast. É o podcast para a gestão condominial. E hoje nós viemos aqui com um time super forte, um time de muito peso, apesar de serem todos muito elegantes. Nós estamos recebendo aqui advogados da CM Baiac, advogados associados. Temos a doutora Débora, a doutora Aline, doutor Luciano. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade do síndico na esfera judicial. Isso mesmo. Pesado. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade e vamos evoluindo. Na verdade, a minha primeira pergunta para vocês, né, é um escritório que já atua na gestão condominial há mais de 13 anos, pelo que eu estive conversando, né, e com muita experiência, muita bagagem. O que eu gostaria de saber é o seguinte: sou síndico, parece algo muito simples, né? Me candidatei ou sou um síndico profissional. O que isto representa diante da esfera judicial? Quais são as minhas responsabilidades, o que eu realmente preciso fazer e até onde eu posso ir e no que eu irei responder? Agora eu lanço na mesa para vocês. Tá, Kátia, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui participando desse podcast com você. Espero que a gente consiga contribuir em mais esse episódio, né? Bom, obrigada. Então, assim, eu acho que quando um síndico assume, antes de responder a tua pergunta, ele não tem noção das responsabilidades que ele está trazendo para ele. Seja ele um síndico profissional ou seja ele um síndico morador. O síndico morador mais ainda, né? Porque ele não tem um amparo maior. Mas eu digo isso porque com essa função, ele tem que assumir algumas responsabilidades em algumas esferas que muitas vezes ele não tem capacidade para entender. É um mundo desconhecido. E a gente não pode exigir que ele tenha. Por exemplo, ele vai ter que analisar contrato, ele tem que entender de direito, ele tem que fazer manutenções periódicas no condomínio, ele tem que entender de engenharia, ele tem que ver as prestações de contas, ele tem que entender de contabilidade. E ainda, ter um bom discernimento mental para poder lidar no dia a dia com as confusões de condomínio. Desafios de relacionamento, né? Então eu digo assim, que para ele iniciar, ele precisa estar bem assessorado. Ele precisa manter uma conexão ali com a administradora dele, com a assessoria jurídica e fazer um check-up geral do condomínio para entender os déficits, entender as necessidades e poder dar início numa boa gestão. Joia. Então, o primeiro passo para você, síndico, é buscar assessoria, né? Exato. Eu sempre falo da importância da administradora e a gente vai ter em breve alguém vindo aqui também conversar conosco para estreitar essas responsabilidades. O síndico, a gente sempre fala, né, que responde civil e criminalmente. E isso é, de fato, uma responsabilidade que ele tem. Exato. Isso eu vou deixar para o doutor Luciano. Assustando vocês tarde, um pouquinho. Kátia, boa tarde, querido. Obrigada por ter vindo. Então, a responsabilidade do síndico, né, ela é prevista em lei. O tamanho da responsabilidade é tão grande, como a doutora Débora falou. O cara assume como síndico. E agora, a tua pergunta, né? Ele precisa estar muito bem assessorado em todos os ramos. Ele precisa ser um bom gestor, como se fosse um bom diretor de uma empresa. Ele tem que ter o suporte em todas as áreas, administrativa, contábil, financeira, jurídica, para ele poder tocar sem cometer nenhum equívoco que possa levar ele a responder civil e criminalmente pelos atos, né? Certo. Essa responsabilidade do síndico, ela está prevista no Código Civil. Ele tem um artigo, que é o 1348, o artigo ele traz pontualmente todas as responsabilidades do síndico dentro do condomínio, né? Perfeito. Então, entre elas, o artigo 1348 tem 9 incisos ali que falam da responsabilidade do síndico. Cada inciso você consegue ali... Vai sair um podcast. Vai sair um podcast de cada inciso, né? Mais um. Exatamente. Mas ele entre as responsabilidades dele está a convocação das assembleias, a prestação de contas, né? Que é uma responsabilidade dele que é bastante importante, exigida por lei, inclusive não somente responsabilidade, né? Como obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Né? Anualmente ele precisa chamar a assembleia ordinária
e prestar as contas, e quando for o caso, porque geralmente o mandato de síndico aí dura entre 2 anos, né? Então, quando for o caso, eleger o síndico, eleger o conselho, mas ele precisa dessa Assembleia de Prestação de Contas, ele precisa representar o condomínio ativa, né, e passivamente perante o Poder Judiciário. Ele precisa... o inciso que eu acho mais importante no que a gente trata aqui é o inciso que fala que ele precisa primar pela questão da manutenção, da segurança e dos serviços de interesse de todos os moradores. Então, essa é uma das responsabilidades maiores que ele tem. O zelo pela vida, zelo pela manutenção, pelas patrimônio obras de todos os moradores, né? Inclusive dos serviços. Tem a questão do seguro, é uma obrigação dele prevista também no 1348, a questão do seguro. Me lembrem de mais alguma coisa. Não, é que esse artigo ele abre um leque muito grande, né? Sim, exatamente. Porque são as prestações de serviço ali que gerais do condomínio. Joia. E diárias, né? Que ele tem que cuidar da segurança da edificação e dos moradores. E principalmente a questão da manutenção, que a gente conversou, que é super importante, porque ele responde com o patrimônio dele próprio, inclusive, né? Dele, por se tiver alguma negligência, imprudência ou imperícia mesmo. Ele pode ter uma sanção ali, Sim. pode inclusive onerar então o seu patrimônio ou entrar na jogada ali para cobrir algum dano. Exato. Tem algumas obrigações que ele precisa fazer e precisa ter o controle disso, seja contratando um terceiro ou avaliando a necessidade de fazer isso mesmo, seja dentro do apartamento do próprio condômino, nos casos até da questão do gás. Sim. E outras manutenções também. Joia. Muito bem. Partindo disto, eu vou tocar um assunto assim que é um pouquinho complicado, porque a gente sabe que a LGPD ainda está em andamento, né? Ainda, digamos, é nova para muita gente. E com relação à inadimplência, a gente sabe que antigamente tinha muito síndico que colocava a listinha lá com o número do apartamento que estava inadimplente. Você não tinha assessoria jurídica. Não tinha, né? Porque nem com LGPD, sem funcionar, era possível. Mas, enfim. Então, lista negra, expor o apartamento que está inadimplente, retirar alguém da área de lazer por inadimplência, não pode. Jamais. Alguém... Bom, esse assunto é extremamente polêmico, né? Primeiro, porque você encontra, se você for fazer uma pesquisa rasa, você vai encontrar quem defenda que isso é legal e quem defenda que não é. Só que a interpretação está um pouco equivocada. Certo. As decisões do STJ, inclusive, são no sentido de que você não pode expor a pessoa a vexame. Então, você colocar num mural, numa lista negra, não é possível. Sim. É direito, sim, do morador saber da inadimplência. Certo. Né? Ele faz parte daquele condomínio, é um bem comum. Então, ele pode ter o conhecimento daquela... Pode buscar a informação. As informações ele tem que ter. Inclusive, um presidente, um condômino que seja presidente de uma assembleia, ele obrigatoriamente tem que conhecer a lista de inadimplente para poder fazer o controle da entrada, os conselheiros para poder efetivamente aprovar as contas. Ali, aprovar não, que o conselho não aprova as contas, né? Isso também é uma questão que o pessoal erra bastante. O conselho, ele fiscaliza as contas. Quem aprova é a assembleia de condomínio. Perfeito. Né? Eles podem dar o parecer, né, doutor? Exatamente. Favorável. Eles dão parecer favorável ou não. Ajuda muito para que os condôminos tenham confiança. Então, você não pode expor esse inadimplente, né? Perfeito. Colocar uma lista negra, ou deixar isso claro, ou chamar atenção numa assembleia, deixa o cara entrar. Você não pode falar porque você está inadimplente, jamais. Você tem que avisar antecipadamente ele no início da assembleia, com jeito, e falar, olha, desculpe, mas você não... Na verdade, se você for seguir a letra da lei mesmo, ela fala que ele não pode nem participar e nem votar nas assembleias. Olha só, não é somente voto. Então, Não, a gente tem essa... Ele nem poderia entrar na assembleia mesmo. Olha só. Então, por uma questão de ética, você não vai impedir que ele assista, né? Você não vai... Então, na maioria dos casos, você deixa que ele assista desde que ele não se manifeste, mas você avisa num cantinho, antecipadamente e tal, para não expor essa pessoa. Perfeito. E não correr o risco do condomínio ter algum tipo de penalidade, né? Em relação à área comum... Eu só queria complementar a nossa orientação e o que a gente faz nas assembleias, que é onde a gente tem essa exposição maior do inadimplente, vamos dizer assim, é que na entrada a gente orienta as administradoras a ter essa lista, sem identificação. Antecipadamente. Aí chegou o inadimplente, quero participar.
chama do ladinho, fala, olha, você pode ficar aqui, se for permitido, né? Porque como nós falamos em lei, ele não pode nem participar. Olha, você pode estar aqui, saber das decisões, mas você não vai poder se manifestar, porque você está inadimplente. Mostra para ele a taxa que ele está em atraso, ok, acabou o assunto ali. Se alguém perguntar, fulano não está conseguindo votar, principalmente acontece muito nas assembleias online. Sim. Não está conseguindo votar. Você não vai falar, ele não está votando porque não é inadimplente. Não, todas as pessoas aptas a votar estão aqui presentes e vão votar. E ok, ninguém fica sabendo. Mas a gente quer saber quantos inadimplentes tem. Números? Tem 10. Sim. Unidades? Não pode. Não posso citar. E uma coisa também, para aproveitar o gancho, existem muitos regimentos antigos. E esses regimentos, eles trazem, com uma cultura antiga, dizendo que o inadimplente ele não pode entrar, não pode votar, e às vezes eles se baseiam nisso para expor, né? Então, tem algumas administradoras, assim como a doutora Débora falou, que além de tudo isso, ainda fazem algum tipo de tag, identificação na hora do voto, para que a pessoa faça isso em silêncio, ou só levante, e aí também é uma forma de não expor, porque aí você não vai levantar, não vai levantar a mão nem nada, você aperta ali ou a tagzinha, ou levanta o documento e tá votado ou não. Maravilhosa dica, já fica uma dica aí para as administradoras, inclusive. Em relação a utilizar área comum, também não pode proibir, tá? Isso já também é uma decisão também do STJ, porque o que foi entendido nessas decisões? Que ele já tem a penalidade pecuniária, que é a penalidade financeira, inclusive prevista em lei também, juros e moras e tudo mais, e ele vai, inclusive se ele não pagar, pode perder o apartamento leilão, dele, né? Exatamente, é a única coisa, uma das únicas coisas do direito que ainda a pessoa pode perder a unidade porque não cabe o direito de moradia. Direito de bem de família. Bem de família, desculpe. Sim, porque tem aquela coisa, né? Não vou perder porque é meu único bem. Não, exatamente. Não acontece. Na taxa condominial ele acaba perdendo, assim como um fiador de aluguel, né? São algumas questões pontuais ali. Joia. Mas você não pode justamente por isso. É uma coisa que se chama no direito, que é o bis in idem. É dupla penalidade pelo mesmo fato. Né? Então ele não pode, por esse motivo, não pode proibir de utilizar a área comum. E se servir como uma dica, já tem vários condomínios que eles perguntam, mas eu acho injusto, porque a gente vai locar o salão, ele já está inadimplente, então ele vai locar e ele não vai pagar. Aí o que nós orientamos sempre é, então, mude as regras do condomínio, mas para todos, não somente para os inadimplentes. A utilização do salão de festas é somente com pagamento antecipado, com depósito na conta do condomínio. Perfeito. Para todo mundo, não é somente para os inadimplentes, é para todos. Então, quem quer usar o salão tem que fazer o depósito antecipado. Antecipa o pagamento da taxa. Exatamente. E aí todos estão disponíveis. E a gente tem que cuidar também que existem alguns regimentos que têm a previsão, né, de inadimplente não pode usar áreas comuns, não pode locar. Isso aí é gravíssimo, tem que ser atualizado, e se o condomínio aplicar com base nesse regimento, nessa convenção, ele pode ter um problema judicial aí, porque esse próprio condomínio pode entrar com uma demanda contra o condomínio e, em vez de receber, o condomínio vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Perfeito, e mais uma dica importante também, quando o síndico assume, né, voltando à primeira pergunta, uma das coisas importantes que ele tem que fazer também é conversar com o administrador, além de analisar o regimento ali, se precisar ter alguma atualização. Às vezes o próprio sistema da administradora ou do condomínio, ele automaticamente bloqueia aquele inadimplente de fazer a reserva. Isso também é uma prova de que ele estava sofrendo algum tipo de perseguição ou discriminação nesse sentido. Então, sempre verificar com a administradora, deixar livre para que todos façam a reserva. E falando como o doutor Luciano disse, colocar outras prerrogativas, mas não o bloqueio da reserva. Perfeito, maravilhoso. Gente, passamos para mais um polêmico. Reserva técnica. Reserva técnica. A gente sabe que é uma prática que acontece já há muitos anos, né? Na área de arquitetura, design de interiores, engenharia, e não é diferente, infelizmente, no ramo da gestão condominial. A gente sabe que existem muitos síndicos que solicitam, né? Consegue me repassar um valor como uma reserva técnica? Se eu vier a fechar com vocês,
né? Tem gente que pede 5%, 10%. E não somente síndicos, algumas administradoras têm esta prática, né? Eu gosto sempre de evidenciar que a Ômega GLP não faz repasse de reserva técnica. Isso a gente já, nas primeiras negociações, a gente deixa sempre muito claro, né? Nós entendemos que todo benefício, todo desconto, toda redução de preço que a gente possa gerar, a gente joga para o cliente. Entrega ao cliente, né? Mas, enfim, fica a pergunta. É legal? Pode ser? Porque, assim, às vezes tem pessoas que entendem que você vai tirar do cliente, né? A gente já vê que tá errado. Eu vou tirar do Dr. Luciano para dar para a doutora Débora, né? Mas aí, às vezes, vem a pergunta, e se eu não tirar dele? Se eu fizer uma margem de lucro para dar à doutora Débora? De qualquer forma... É algo que pode, não pode, é legal, é uma prática bem recorrente, mas enfim. Veja, primeiro eu acho que a gente tem que deixar bem claro que esse termo reserva técnica para síndico, administrador, ele não existe. Certo. O termo correto é propina, né? Eu acho que isso, até para quem, assim, porque tem muitos condomínios que a gente trabalha, muitos não, eu acho que todos que nós trabalhamos, eles, se estiverem ouvindo o podcast, eles não vão entender o que é reserva técnica. Ótimo. Porque não existe. O nosso escritório, ele sempre trabalhou com políticas de compliance LGPD e repassou isso para os nossos clientes. Sim. Então, a gente trabalha com pessoas com a mesma integridade que a nossa empresa, assim como a empresa de vocês. Então, é melhor deixar claro os termos, né? Reserva técnica é propina. Previsão legal? Não existe. Existe uma conduta, do meu ponto de vista, não sei se o que os doutores vão passar, mas uma conduta irregular por parte do síndico e ou das da própria administradora que venha produzir, né? Essa questão da reserva técnica, eu sempre tive bastante conhecimento que funcionava bastante nesse ramo mesmo da arquitetura e da engenharia, né? Na verdade, é uma palavra bonita para dizer comissão, né? Exato. Então, é uma comissão, como a doutora Débora falou, uma propina, e inclusive até os órgãos ali que fiscalização que regulamentam as profissões, tanto de engenharia quanto de arquitetura, já tem no Código de Ética proibindo esse tipo de atitude. Sim. Porque eles entendem que esse tipo de atitude é ilegal. Qualquer benefício deve ser em volta ao cliente e não a alguma empresa. Então, até o que a gente faz sempre foi sugestão do nosso escritório ali, das empresas que a gente trabalha, você fazer uma troca de indicações. Trabalhar da forma correta, e todo mundo que trabalha da forma correta confia no trabalho da outra pessoa, fala, olha, você indica a minha empresa e eu indico a sua tranquilamente, né? Desde que você confie, todo mundo trabalha da forma correta, é a forma mais justa de administrar a situação. Exatamente. Né? Perfeito. A doutora Débora até comentou hoje, né? Que aqui em Santa Catarina é muito tão comum, né? Que às vezes o pessoal se assusta quando ela diz, não, e a parte de vocês? Eu vou dar um exemplo prático aí, né? Eu tive um colega que ele é prestador de serviço em uma das áreas de condomínio e ele pediu uma indicação. Você pode indicar em algum condomínio? Eu falei, olha, assessoria jurídica não indica, né? Prestador de serviço, mas tem uma administradora que trabalha com a gente que eu posso pedir para eles te colocarem no hall dos prestadores. Sim. E daí se você fizer um bom serviço, você fica ali. Se não ficar, Ele falou, é isso que eu quero, é só entrar no orçamento mesmo. E daí quanto que eu pago para eles? Para eles quem? Para a administradora. Não tem pagamento. Sim. Qual o serviço você está prestando para a administradora? Qual ela está prestando para você? Não, a gente faz a coleta dos melhores serviços. Uma pré-seleção de quem realmente pré-seleção. E eu acho que isso é o papel, seja da administradora ou do síndico. É coletar os melhores prestadores de serviços ou os melhores valores e levar para o condomínio. Sim. Aí o condomínio decide quem ele vai ficar ou não. Teve desconto, teve 10%, teve um percentual, reverte em favor do próprio condomínio. Claro. Se todo mundo trabalhar dessa forma e disser o não, a gente vai trazer melhor qualidade nos prestadores de serviço e no trabalho que é desenvolvido no condomínio. Eleva o nível, né? Exato. Muito bem, entramos então na nossa área mais propriamente dita. Pensando em segurança, até onde vai a prerrogativa do síndico,
né? Nós perguntamos isso por quê? Nós sabemos que o sistema de gás tem muitas peças que elas têm uma data de validade, né? A gente já tem trazido para cá alguns fornecedores, parceiros, até para trazer essa orientação do fabricante, as portarias do Inmetro, né? E aí tem muitas situações que o síndico ele quer fechar, sabe da urgência, estão vencidos todos os medidores e reguladores, mas eu preciso necessariamente passar por uma assembleia? Somente com o conselho eu consigo esta aprovação? Então, fica esta pergunta. Posso responder? Pode, fica à vontade. Então, nesse quesito aí, o que tem que ser levado em consideração? Não tem que passar por assembleia, é uma exigência legal, tá? É uma obrigação do síndico, como eu falei ali no 1348, tem a obrigação legal dele em relação às manutenções necessárias, às obras, à segurança do condomínio. Inclusive, essa falta pode impactar no seguro, no caso de algum tipo de sinistro, pode não pagar né? apólice. Então, o que ele tem que levar em consideração? Ele precisa, sim, cobrar essa questão dos relógios e dos medidores de gás, que você citou, né? Assim como outras questões de manutenções necessárias da própria obra estrutural, de garantia e tudo mais. O que ele precisa levar em consideração é se esses relógios e medidores estão na área comum ou dentro da unidade privada. Certo. Se tiver na área comum, não tem o que ele pode sim, lógico, a gente até sempre aconselha que leve para uma assembleia para discutir a melhor forma de se fazer. Sim. Mas que tem que ser feito, isso é fato. Se está vencido, se está dentro do prazo de manutenção, ele precisa fazer essa substituição, né? Ele precisa ajustar isso para que ele não sofra nenhum tipo de penalidade. Ele pode até responder criminalmente no caso desse, no caso de sinistro, incêndio, alguma coisa que possa levar a óbito uma pessoa, né, por uma falha no sistema de gás, por exemplo, um vazamento, alguma coisa nesse sentido. Ele precisa ver se o relógio está na área comum ou na unidade privada. Na área comum, beleza, chama a assembleia, só vê como que vai fazer a substituição, fecha com a empresa, troca, faz as manutenções necessárias. É dever dele fazer isso. Não é que ele pode, ele deve fazer. E se tiver dentro da unidade da pessoa, ele tem a prerrogativa de cobrar da mesma forma. Perfeito. Só que daí ele pode falar a pessoa pode optar por fazer com a empresa que ele acha que ele sugere, indica, né? Que geralmente é a forma mais correta de se fazer, porque mais barato, você vai dividir com todo mundo, faz um pacote, troca na mesma data, no mesmo controle. Fica mais fácil de fazer o controle. Se a pessoa se opor, ele deve notificar a pessoa para que ela apresente a RT da substituição, a confirmação de que fez as manutenções necessárias para que ele possa fazer o controle pelo condomínio. Porque quando a gente fala de interesse coletivo, aí a tua propriedade, o teu direito de propriedade ele não é mais absoluto. Certo. Tá? Porque o direito coletivo sobressai em relação ao individual. Então, quando existe esse tipo de serviço que interesse a todos os condôminos, volto daí no 1348, que ele volta nas obrigações dele, ele deve sim primar pela segurança do condomínio. E eu acho que a gente volta ainda nas prerrogativas ali, deveres do síndico, para pensar assim, ele não pode deixar vencer. Ele tem que fazer aquele check-up e fazer as manutenções preventivas. Se ele fizer tudo seguindo isso, ele vai chamar uma assembleia e vai levar, está na hora de trocar. Agora, se chegar no momento que já venceu... Ele já está em falta. Aí ele já está em falta. Ele vai ter que fazer e depois só validar na assembleia, porque é uma coisa emergencial, né? Ele passou das manutenções preventivas, já é corretiva. Isso. Ele tem que resolver para não incorrer, não pensando só nele, né, numa responsabilidade civil, mas o risco que isso está trazendo para os condôminos. Exato, e a gente sempre fala, né, porque o medidor e o relógio, o medidor que é o relógio, né, e o regulador que muitos falam em válvula, né, eles ficam ali no corredor. Né? Então, eles estão ali. Apesar de que são peças de um sistema privativo, mas eles estão em área coletiva. Né? E o que acontece? Se houver algum problema, algum vazamento ali, vai ser um dano coletivo. Né? E aí nós temos justamente a parte do privado, que são as mangueiras e conexões.
né? Então, existem já algumas normativas que tiram aquela mangueira plástica amarela que era vendida antigamente. Hoje é uma com trama nitrílica, né? Trama de aço. E, enfim, e elas também têm a validade de 5 anos. E muitas vezes o síndico, até por desconhecimento, né? Eu não digo maldade ou falta de atenção, né? Eu digo assim, por ser leigo, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento. Né? Sim, de que é o que nós internamente precisa também por ter isso que ele essa precisa estar bem assessorado, né? É isso que nós falamos no início. A gente não pode exigir. Né? Não precisa exigir o conhecimento dele. Isso. Ele tem que estar bem. E tem que estar com empresas capacitadas para isso, né? Exato. Porque o que você mais vê no mercado são empresas que não têm capacidade de estar fazendo o laudo, de estar fazendo as medições. Isso, vocês habilitadas, sabem bem. né? Nosso último podcast até foi sobre isso, exatamente. né? Inscrição no CREA, toda a parte de laudos de trabalho, os colaboradores com CLT, com NRs feitas, treinamentos em dia, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem trabalhado muito com os síndicos isso, de não focar só quando pede um orçamento no custo final. É na qualidade do serviço, porque muitas vezes você pega, não desmerecendo o valor menor, mas você escolhe pelo preço e você não conhece a empresa, não vê a qualidade do serviço. Vai que a empresa que ele contrata não sabe que teve essa mudança na mangueira, que tem que ser trocado, o prazo de validade, a obrigatoriedade. Então, ele tem que conhecer a empresa, levar os orçamentos a conhecimento não só pelo valor, mas pela qualidade técnica. Sim. Falando em orçamento também, Kátia, uma coisa bem interessante que a maioria dos síndicos fazem, e você, além de você ter o maior controle quando faz de uma vez só essa manutenção, quando você contrata uma empresa para o todo, principalmente os grandes condomínios, você consegue um preço muito melhor. Assim. Quando você faz individual, do que quando você faz individualmente, além daquele controle facilitado para o síndico. E tem muitos síndicos que não posso agora, não tenho dinheiro. Ou ele tem em caixa do próprio condomínio, ou ele retira ali do fundo de reserva, nesses casos que já venceu, não tenho dinheiro, faço o quê? Tira do fundo, aprova isso e depois devolve para o fundo de reserva, mas tem que fazer. E aí faz uma divisão para o condomínio lá em 5, 6 porque flexibiliza, né? Eu sempre digo assim, vamos trocar as mangueiras. Ao custo aí, 150, 200, se tem aquecedor, 300. Se for individual... eu vou conseguir fazer o quê? No máximo 2 vezes no cartão. E agora você ir e vir dentro do condomínio, quantas vezes agora você faz um pacote, faz uma somatória, a gente consegue com esse montante também flexibilizar. Isso automaticamente traz benefício para o condomínio, né? Não, e o controle. O controle. Você sabe o prazo que todos vão vencer, as né? garantias. Não vai ficar assim. Na verdade, as pessoas têm uma visão muito errada de condomínio, né? Tanto que você, diariamente, acho que todos nós passamos aqui pela situação do condomínio, ele confundiu o condomínio com direito de consumo. Ele acha que alguém tem direito de consumo ali naquela relação entre condomínio e condomínio. E não tem, ele está fazendo a manutenção da unidade dele. Sim. Se ele morar na rua, ele vai precisar fazer a manutenção da casa dele, do portão, do gás. Só que daí ele vai ter que fazer sozinho. Ele não vai ter outras pessoas para dividir. Se ele tiver essa percepção de que ele está fazendo a manutenção da casa dele, que é necessário, ele vai ver que o custo, na verdade, é muito menor do que se ele morasse numa casa sozinho, numa casa de rua, né? E falando em manutenção, então entramos num outro assunto, que é a questão de legislação para o sistema de gás. Né? Nós já temos visto o elevador, você constrói um prédio, colocou um elevador, você sabe que quando você entrega, né, você constitui este condomínio, você já tem uma lei que obriga ter uma empresa com um contrato e que vai cuidar deste elevador, indiferente de ele ter barulho, de ele parar, de ele precisar uma substituição de peça. Então, assim, trabalhando ou não trabalhando, tem que ter essa empresa. Para o gás não existe essa legislação, isso que eu ia te falar, né? É algo que, infelizmente, a gente sabe que é muito seguro quando está em pleno funcionamento, acompanhado, porém ele traz um risco, né? Então, assim, o que a Ômega desenvolveu? Né? Nós desenvolvemos um plano de manutenção preventiva, que ele mesmo sem uma obrigatoriedade, a gente tem trabalhado na quebra de cultura da consciência do síndico, de entender que existem manutenções que são necessárias e que você não pode deixar de fazer. Claro que tudo isso a gente buscou consultoria de processos para avaliar o que realmente é importante no sistema para ser verificado, enfim.
E diante da lei, o que a lei diz sobre essas manutenções? Né? Eu posso... Porque geralmente quando onera alguma coisa no condomínio, o síndico sai fora, né? Diz, não, deixa para depois. Mas existe alguma sanção, alguma punição que ele possa sofrer também se houver comprovação de que foi falta de manutenção? Sim. Ele responde civil e criminalmente pela qualquer falta de manutenção necessária que ele possa vir a ser responsável. Uma negligência, né? Então, assim, pode não ter uma lei específica, mas a lei geral... Ela abrange, né? Ela abrange isso, né? Porque você precisa fazer a manutenção do gás, você precisa fazer a manutenção do elevador, você precisa fazer a manutenção da estrutura do prédio, né? Tem unidades que a pessoa vai lá sem ter um profissional adequado, assim como mexe na rede de gás, mexe na rede elétrica, ele vai e abre um nicho numa estrutura que é bloco estrutural. Não pode. Ele pode desabar aquele prédio inteiro. Então, o síndico tem que estar atento a essas manutenções, cobrar o que quando for de responsabilidade dele, quando ele tiver conhecimento de qualquer caso. O caso do gás de cozinha, né? O gás de cozinha é proibido nos condomínios hoje em dia, né? Então, tem a legislação específica. Ele tem que ter essa visão sobre as unidades, o que pode ocorrer, como eu falei para você, que possa colocar em risco a segurança da coletividade e a responsabilidade do síndico, e ele pode responder no caso de tanto por ação como por omissão. Né? Perfeito. Mas eu acho louvável essa atitude de vocês de ter esse escopo de trabalho preventivo, porque assim, eu trabalho diretamente com contrato para os condomínios. Sim. Eu posso te contar nos dedos quantos chegaram para mim para fazer a questão de manutenção de gás, manutenção de medidores, não vem. E quando vem, é só na parte corretiva. Não vem preventiva, não vem com um plano de desenvolver isso anualmente, igual a gente tem a contratação da empresa que vai cuidar do elevador. Sim. Geralmente o condomínio já contrata uma empresa que vai fazer aquela manutenção orçamentária, né? Tá na previsão orçamentária, faz a manutenção periódica, faz a troca de peças. Olha, eu posso estar enganado, mas eu não tenho nenhum condomínio que tenha esse plano de manutenção preventiva no sistema de gás contratado. E olha que eu vejo... Tenho? Tem. Perdão. Lembrei. Mas é pra mas pode falar, meu eu sempre gosto de dar os parabéns, né? O Rafa, do Mar de Capri. Ah, que ótimo! Muito legal. Olha, passou batida, desculpa, Rafa. Não, mas é justamente porque ainda são poucos. Sim, né? mas você veja... Você lembra o sobrenome desse síndico, não? Não vou lembrar. Mas ele Benvenuti. Mas eu digo assim, olha quanto tempo eu tô no mercado com o condomínio. 15 anos. Comecei cedo com 15. 15 anos. Tem um contrato. Hoje nós temos muitos contratos ativos, mais de 100. Eu estou me dizendo um dos meus. É pouco. Mas assim, ainda fico feliz porque temos avançado. Temos chegado em pessoas que têm amadurecido essa consciência, né? A gente vê que tem vários síndicos que têm interesse. E aí, muitas vezes, eles dizem assim, mas daí só na próxima assembleia, né? Pode contratar o plano de manutenção sem assembleia? Preventivo? Não. Preventivo não. Não, tem que levar para a Assembleia porque ele vai alterar os gastos mensais, seja por rateio ou previsão, vai alterar. Então ele chama uma Assembleia. Ele chama uma Assembleia, leva isso. Eu acho que deve ter muitos que não vão aceitar esse plano, né? Porque a gente fala em custo. Mas daí tá na hora dessa tua cartilha vir ilustrada, assim, com desenhos. O que acontece se não trocar o medidor? Daí vem o desenho lá. É aquela famosa frase, vamos desenhar. Aí tem que trazer isso para os condomínios, os riscos, né? E a necessidade. Mas não tira a responsabilidade dele de ter que fazer as manutenções quando estiverem na data. Né? Eu sempre falo que uma boa apresentação faz toda a diferença, porque você demonstrar que o serviço preventivo ele é muito mais barato que o corretivo, né? Então, e além de evitar os riscos que você está assumindo quando você não faz o trabalho preventivo, que daí você pode incorrer nessas responsabilidades, né, civil e criminal do síndico. Perfeito. Kátia, você falou uma coisa, tocou num ponto importante. Você falou, a gente está começando e está melhorando, e isso tem um futuro, né? E vai, com certeza. Do nosso ponto de vista, a gente vê numa perspectiva de a diferença do próximo síndico. Porque antigamente, os síndicos, normalmente,
Nada contra também os moradores, síndicos moradores, era aquele senhor que era aposentado, porque a ideia antigamente era que o síndico precisava estar 8, 10 horas por dia, preciso interfonar, preciso bater na porta dele quando tiver qualquer problema. Eu acho que essa percepção vem mudando. Sim. As pessoas vêm entendendo a importância do síndico, não necessariamente presente no condomínio, mas que ele trabalhe para o condomínio, certo. Mesmo quando não esteja lá. E esses síndicos novos, não novos de idade, mas os novos síndicos atuais. Nova geração, né? Ele vem mais antenado no sentido de preciso de bons parceiros, eu preciso de bons relacionamentos, eu preciso de gente que me ajude, né? E aí ele contrata uma boa assessoria jurídica, ele contrata uma boa administradora, ele contrata outros serviços que são obrigatórios, não necessariamente que ele precisa, mas ele vai sair do obrigatório e vai começar a olhar com outros olhos em serviços que até então não existiam, como sim. é o caso de vocês também. Sim. Então eu acredito sim que nesse futuro a gente vai conseguir mudar isso para um outro olhar. E uma legislação específica, né, que tratasse dessas questões seria bem bom, interessante, né? A gente fala em segurança, né? Porque tem a gente as normas, né? E a gente sempre bate na tecla segurança. Né? Porque quando falamos de condomínio, nós falamos de coletivo, né? Então, quando eu me torno omissa, para alguém vai sobrar esta responsabilidade. Além de que o pessoal, né, vocês devem saber melhor, quando falta manutenção também pode aumentar os gastos, né? Sim. Um vazamento, alguma coisa nesse sentido. Nós temos um lema, né? A gente fala que o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Sim. Então a gente trabalha com essa informação, né? E com essa conscientização para o síndico. Né? E por isso que a gente busca também ter boas parcerias, né? Identificar no mercado vários nichos. Né? Nós estamos todos dentro da construção civil, dentro da área condominial. Né? Então, trazer realmente advogados que atuem nesta área, né? Levar empresas que são específicas, porque a gente sabe que quando a gente está em algo que é abrangente, a gente sabe um pouquinho de cada coisa. Né? Então, hoje, você falar em programa de manutenção preventiva do gás, a Ômega é a única que tem o programa de gestão segura. Né? Falar em advocacia para condomínios, estamos aqui com um time que realmente atua nisto, né? Então fica mais fácil o síndico estar assessorado, né? Então já fica a dica aqui para os nossos síndicos da assessoria jurídica, dar uma olhadinha ali na proposta da Ômega Gás, né? Fazer GLP já traz todo o projeto. Isso, fazer uma manutenção preventiva, vai ser ótimo. E a gente também sempre gosta de dizer, né, que a gente gosta de indicar parceiros que entendam do que fazem. Né? Porque é uma responsabilidade. Sim. Então, também agradecemos a visita, a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo que abre aí muitos outros leques. Podemos voltar em outros momentos. E, com certeza, procurem também um escritório que dê esse suporte, assim como a CM Baiac. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada e até o próximo. Até mais. Até o próximo. Obrigada.